Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui a gente vê que Deus, ele criou esse jardim, colocou ali o homem, a criação dele, só que ele colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cara, existe algum significado em... Porque a gente ouve muito sobre a árvore, o fruto proibido, etc. Mas Deus chegou lá e colocou no meio do jardim. Podia ser no canto, podia ser na diagonal. Ele botou no meio, exatamente no meio. Ali, isso daqui, no meio de tudo. Uma região central, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe algum sentido nessa árvore e em ela estar localizada ali? É porque no meio... Deus estava colocando o elemento mais importante que ele nos deu, o livre-arbítrio. Caramba, o livre-arbítrio não é algo para colocar no canto, é para colocar no meio. Caraca. Então ele poderia nos criar assim com autômatos. Robôs, vai me obedecer e adorar, acabou. Não, vocês podem escolher se querem me adorar ou não. E decidam a partir do que está ali no meio. Ou seja, recusar comer da árvore que está no meio ou aceitar comer a árvore que está no meio é exercer o livre-arbítrio. E isso vale tanto para o Éden como para a nossa vida hoje. Caramba. No final das contas, por incrível que pareça, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos foi por causa de decisões erradas que tomamos. E quando eu falo decisões, escolhas erradas que foram feitas. Eu sei que alguns vão falar, mas não acho justo, porque eu não sabia. Não importa, você escolheu. A nossa vida é uma cadeia de... Então devemos entender, gente, que a mais importante do que os seus pais, a criação que você teve, o mundo em que você vive, o governo que você tem, é que decisão você toma à medida de tudo isso. Que a decisão sempre está no meio. Olha, veja bem, Deus é um ser inatingível. Mas olha o paradoxo. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, ele assumiu um ponto vulnerável quando criou o ser humano. Deus pode ser rejeitado. Apesar de ser todo-poderoso, ele assumiu uma vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. Porque se não puder ser rejeitado, vai ser difícil você ser amado de verdade, né? Exatamente. Então Deus coloca isso e na vida pode olhar. Eu já fiz um exercício uma vez com um grupo de adolescentes que eu quero trazer isso para vocês aqui. Eu fiz uma brincadeira com eles que eu disse assim, olha, eu vou tirar dessa caixa aqui um objeto. E eu escolhi 2 ou 3 ali. Vocês vão contar uma história em 1 minuto. Só que a cada vez que eu tirar um objeto da caixa, você tem que incluir o objeto na história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio no final. Que eu não revelei qual era. Aí, cada um contava. Alguns eram mais engraçados, outros mais tímidos, mas todo mundo ria. Quando você estava contando, por exemplo, assim, como é que você fundou o Grupo Primo, aí daqui a pouco eu tiro da caixa um Darth Vader, né? Do Star Wars. Aí eu tava lá assistindo Star Wars no cinema e tudo e tal, aí tiro. Daqui a pouco eu tiro uma banana. Você tem que incluir. Foi muito engraçado. No final eu falei, pois é, eu vou dar uma surpresa para vocês aqui. Todas as histórias são válidas. E todo mundo vai ganhar o prêmio. Mas vocês vão aprender uma lição. Vocês não tinham controle sobre o que eu iria tirar da caixa. Por isso vocês ficavam assim tensos olhando para a caixa, o que vai sair dali, porque vocês não sabiam. Você não tem controle sobre o que vai sair da caixa, mas você tem controle sobre que história você conta a partir disso. Então, você que está assistindo a gente aqui, mais importante do que o que os seus pais fizeram com você é o que você faz a partir disso. É que a gente vive numa época em que as pessoas não querem mais assumir responsabilidade. E responsabilidade é uma coisa muito séria. Caramba, cara. Eu fiquei chocado, hein? Isso, nossa, cara, que animal esse negócio. O mais importante, o centro de tudo que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Isso é muito poderoso. E aí no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Tá. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente.
Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E aí, de repente, aí a gente já muda o assunto aqui. E esses rios, né, de uma forma geral, assim, as pessoas tentam identificar onde que está o Jardim do Éden, etc. Tem algum sentido de a gente ter o rio, esses quatro, onde tinha ouro excelente? Ou... Eu acho que não. Eles pegam assim, porque você tem na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates. Na verdade, a palavra tigre que aparece aqui, você leu, né? É como está no português, mas em hebraico é Hidekel. Hidekel. Que eles acabaram chamando de Rio Tigre ali. Então você tem o Tigre e o Eufrates ali no Iraque, e o pessoal fala, então o Jardim do Éden era por ali. Eles tentam pegar o Pison como se fosse aqui embaixo perto da Arábia Saudita, o outro pega Cuxi e tudo mais, mas essa geografia para mim aqui não é a mesma que nós temos hoje, porque quando o dilúvio veio, que a terra toda foi inundada de água e tudo foi transformado e teve a Pangeia, que os continentes se separaram, é impossível sobrar, geograficamente falando, alguma coisa do mundo pré-diluviano. O que eu acredito que os nomes que nós temos de alguns rios hoje, ou pelo menos o Eufrates, é um nome que seria um rebatismo de um acidente geográfico mais antigo. Seria assim, por exemplo, quando os imigrantes vieram para o Brasil e eles começaram a fundar no Brasil cidades com o nome de centros da sua origem. Então você tem Nova Venécia, Nova Odessa, Nova Friburgo, Nova Hamburgo, todas cidades da Europa. Nos Estados Unidos você tem Nova Inglaterra, a região da Nova Inglaterra, ali perto de Massachusetts. Você tem a New England, né, que é a Nova Inglaterra. Você tem Nova York, você tem Cambridge. Então, da mesma maneira, aqueles que sobreviveram ao dilúvio ainda tinham na sua memória a reminiscência do Éden e começaram a dar nomes geográficos dos mesmos nomes dos antepassados. Tanto é que nos textos sumerianos você vê uma coisa interessante. Olha que curioso isso. A escrita da humanidade começou com os sumérios, por volta de 3.200 a.C. aproximadamente. Os sumérios foram os primeiros a inventar a escrita. Então foram os primeiros a fazer relatos da história da humanidade. E interessante, porque eles estão há 5.200 anos no passado. Então eu vou ver o que eles contavam da história da humanidade. Aí os sumérios contam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que um herói, que em alguns textos vem com o nome de Utnapishtim, outro como Ziusudra, Atrahasis, o nome do herói muda, a Bíblia Noé. Esse herói sobreviveu às águas do dilúvio com sua família, eles são descendentes, portanto, dessa família. E nos próprios textos sumerianos, falei o que havia antes do dilúvio. Havia um jardim paradisíaco chamado Edenu, que vem da mesma raiz da palavra Éden, Edenu, e nesse jardim paradisíaco morava a humanidade que foi expulsa de lá. Você entendeu? E Edenu tem a mesma raiz sumeriana da palavra Éden. Caramba. Então você vê que a mesma estrutura da Bíblia é contada no meio da civilização humana. O ser humano não foi criado imortal, porque imortal é só Deus, mas ele foi criado candidato à imortalidade mediante a obediência. Tanto é que ele não era imortal que Deus falou, se você comer do fruto você vai morrer. Se ele fosse imortal, essa pergunta de Deus ficaria, essa advertência de Deus ficaria sem sentido. Mas os caras viviam mais, né? Mas não, até então eles viveriam para sempre, não, né? Sim, claro. Sim. Se ele não tivesse comido o fruto proibido, não haveria morte. Entendi. Sim. Mas lembra então que não é correto falar que o homem foi criado imortal, mas um candidato à imortalidade mediante a obediência. Não haveria morte. Sim. Mas dependia da obediência. Vamos então por partes. Quando Deus criou Eva, tem algumas questões interessantes. Eu gostei da versão que você leu, porque fala que Deus disse assim, não é bom que um homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que seja idônea. Em algumas bíblias, como a que eu estou aqui, tem uma auxiliadora. A sua está alguém para auxiliar. Em primeiro lugar, chama minha atenção que antes do pecado, a primeira vez que Deus declara não é bom, foi aqui. Se você olhar a parte que você pediu o Tiago para ler, falou assim, lê essa parte que é bonita e tudo e tal. Ele começou a ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa.
e fez separação. Isso? Porque Deus já não sabia que a luz era boa? Sabia, mas lembra que ele estava partilhando agora com criaturas o sentimento dele. O livro de Jó fala que as estrelas do céu, que representam anjos nesse caso, estavam cantando à medida que Deus ia criando coisas. Então Deus vai participando. Então é a mesma coisa você tá com a Maíra numa pinacoteca lá da França, lá vamos pegar lá o museu no Palácio de Versalhes. Aí que você olha assim, não, mas que quarto lindo isso aqui. Igual ficou isso aqui. Bom, então isso é lindo. E Deus sempre falava, então, isso é bom. E Deus viu que era bom. E Deus era bom. Sempre, toda a frase, e viu Deus que era muito bom, ela se repete em praticamente todos os dias da criação. Aqui é a primeira vez que Deus fala, não é bom. Entendi. Tipo, tudo tava bom, a única coisa que ele falou assim, cara, isso não é bom. Por que será que não era bom? Porque não era bom que o ser humano ficasse sozinho. Deus não nos criou para sermos ilha. Ele nos criou para o relacionamento. Mente vazia, oficina do diabo? Exatamente. Nós precisamos. É bom que o homem tenha alguém. Aí vem um problema com a tradução, que fala assim, eu vou criar para ele uma mulher que seja uma auxiliadora. Na tradução do Tiago é auxiliar. Aí hoje o pessoal lê, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo, e parece que Deus já criou a mulher assim para ser inferior ao homem. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja para mostrar que a mulher foi criada em pé de igualdade com Deus e um sujeito lá não gostou da minha explicação. E ele levantou bem bravo, foi em Belo Horizonte isso. Falou assim, é lógico que a mulher é inferior ao homem, porque a mulher foi criada depois do homem. Vem primeiro o homem, depois a mulher. Aí eu, quando pedi a palavra, falei assim, olha, irmão, o senhor tem razão. A mulher foi criada depois do homem. Mas seguindo o seu raciocínio, se a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Então, na mentalidade hebraica, o que vem por último não é o pior. O que vem por último é a coroa da criação. A evolução, né? O outro detalhe, quando ele fala eu criarei uma mulher que ele seja auxiliadora, essa tradução auxiliadora não está muito legal, porque auxiliar me dá uma ajudinha. É mais forte no hebraico. No hebraico, a mulher que ele seja Ezer. Ezer, em hebraico, é alguém que vem em meu auxílio, não é um auxiliador. Olha a diferença. É alguém que vem em meu auxílio. O Ezer é o cara do corpo de bombeiros que pula na água para te tirar quando você está afogando. É a polícia militar que chega rapidamente em sua casa quando ela está sendo assaltada. É aquela pessoa que vem para te proteger. É um auxiliador, um socorrista. Tanto é que quando o filho de Moisés nasceu, Moisés chamou o menino de Eliezer. Eli, El, em hebraico, Deus. El, Deus. E, meu. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus, é auxiliador. Eliezer, meu Deus, é meu auxiliador. Então, chamar a mulher de Ezer é colocar a mulher num patamar muito alto. É dar à mulher, em primeiro lugar, um título que foi dado ao próprio Deus. Deus é o meu Ezer. E aqui a mulher é Ezer. A polícia militar, então. A polícia militar. Pô, faz muito sentido em casa. Cara, chega ali, aqueles bem... Pá! Desse jeito aqui, pede pra sair. Mas essa reflexão... Bate primeiro, pergunta depois. Polícia, dia, sim. Né, mas essa reflexão de não ficar sozinho é muito boa, né, cara? Porque é muito... Deve ser... Pensa o cara sozinho, nomeando os bichinhos lá, não tem ninguém pra conversar. Não, cara, ninguém pra falar. E Deus fez... Olha que interessante, eu até pensei que vocês iam fazer essa pergunta. Como que vai... Se só tem dois caras, como que continua dali a população? Se Deus fizesse Adão e Ivo... Não segue, a evolução trava. Ia travar mesmo. Ia travar. A Bíblia tem 3 capítulos, pô. Mas olha, a Bíblia tem 3 capítulos. Mas vamos colocar até numa coisa aqui pra gente pensar. Não dá, o Ivo não dá, velho. Se Adão olhou pros animais e viu que os animais estavam em dupla... já se sentiu sozinho, ele né? se sentiu sozinho. Ele queria uma companhia. Mas Adão não pediu a Deus mulher. Ele pediu alguém. Ele pediu alguém. E talvez, é que eu tô imaginando... Os caras iam morrer em 2 dias. Ele pode ter pedido um outro Adão. Pode ser um brother pra conversar. Um brother pra conversar, porque ele não tinha noção do que era mulher. Não existia mulher. Sim. Aí Deus faz cair sobre ele um pesado sono e Deus traz Eva. O que eu aprendo com isso?
Deus supera aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos com fé e nos empenhamos naquilo ali, Deus sempre supera. Eu posso dar um exemplo para vocês do MAB, que vocês já foram lá, conheceram. Quando eu sonhei com o MAB, para a galera que está assistindo aí, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. O MAB, quando ele surgiu, eu tinha a ideia, eu pedi a Deus um museu para guardar as peças. Mas eu pensava, no máximo, numa salinha com os móveis ali bonitinhos. E Deus me deu muito mais. Vocês viram a estrutura que o MAB virou. É como se eu pedisse um carro popular e Deus me desse um Porsche. E o MAB está lá. Aliás, um parênteses bem rápido, se vocês me permitem. O MAB, ele existe justamente para você também ter uma oportunidade em loco de ter esse contexto bíblico que nós colocamos aqui no Grupo Primo. Então você pode ir lá, pode visitar, e agora vocês estão convidados. Dia 26 de abril, a partir das 20 horas, nós teremos Uma Noite no Museu 2. Ah, muito legal, gente. Viu? Uma Noite no Museu 2. Nós vamos refletir sobre os últimos momentos da vida de Cristo, a caminho da cruz. Legal. E você é o nosso convidado. Uma Noite no Museu 2, dia 26 de abril, no MAB. Legal, agora hein? que eu dei esse exemplo, eu vou voltar para a Bíblia. Quando você começa a ver esse contexto bíblico, histórico, arqueológico, o texto fica com essa riqueza que vocês estão vendo. Olha que interessante. Quando Deus fez Adão, o verbo que assim, formou Deus o homem do pó da terra, né? É o verbo yassar. É como se Deus pegasse um barro assim e começasse a modelar, fazer um vaso. Quando ele fez a mulher e formou Deus a mulher, o verbo é outro, é o verbo banar. Banar é fazer com detalhes, pintar, desenhos. É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse polida. É como se Adão fosse apenas a parede de tijolos e cimento e Eva fosse uma parede com reboco, tinta a e gente tudo é qualquer mais. coisa mesmo. Moleque bonito. Então Eva foi realmente o acabamento. E Deus superou. Assim como o MAB foi maior do que eu imaginava, Eva foi maior do que o que Adão imaginava. Agora, no final aqui, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto foi quando eu abri minha cabeça sobre como eu deveria encarar um relacionamento mesmo, né? Tá. E aí foi quando eu entendi como as pessoas que são às vezes mais religiosas ou que estudaram mais, como que elas veem a seriedade de uma relação. Tá bom. Foi quando eu li essa parte aqui, que diz assim, ó, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Cara, isso daqui pra mim foi muito poderoso, porque no final das contas, né, não sei se metaforicamente ou cientificamente, enfim, mas a mulher foi arrancada aqui da costela do homem, Deus fez a partir da costela dele. Eu tô falando que no final das contas, ambos são feitos, poxa, um do outro, ou seja, ambos unidos são uma só carne mesmo. E quando eu olhei pra isso, eu falei, realmente, tô numa relação onde existe de fato um casamento, cara, em tese, não existe separação, porque é uma só carne mesmo. E foi aqui que eu comecei a olhar pra, meu Deus, então se eu casar, eu nunca vou poder me separar. Foi a partir dessa reflexão. E vamos mais além. Deus não tirou Eva de um osso da cabeça. Para ela não achar que era para mandar. Mas também não tirou de um osso do pé. Para Adão achar que era para pisar. A palavra tselá, que é costela, em hebraico tselá, significa que ela foi tirada do lado para ser idônea. Entendeu? Idônea. Legal. Em pé de igualdade, os dois ali. E essa questão que você falava dos dois fazerem uma só carne, isso é tão forte que no Novo Testamento é condenada a prostituição. Agora, galera, vê se vocês entendem isso com muito carinho que eu vou colocar. Eu sei que parece coisa de crente, papo de crente enjoado, e que fala que não é correta a prostituição, a azaração nas festas de carnaval, esse negócio todo e tal. Isso que você falou do casal serve também para outras relações. O Tiago, o Pedro fala assim, vocês não sabem que aquele que se junta a uma prostituta se faz uma só carne com ela? Então, é uma coisa assim, a relação sexual de homem e mulher é uma coisa tão séria, que a mesma seriedade implica em consequências. Concordam comigo? Seriedades implicam em consequências. É muito sério administrar toda uma empresa dessa, mas tem consequências. Se você comete um erro aqui, quantas pessoas vão perder o emprego? A queda é muito grande. Então, quando você
tem também uma relação sexual com uma garota que você apenas conheceu lá no carnaval, ou na praia, no azaração ali e tal, pode acreditar, segundo a Bíblia, você também se tornou uma só carne com ela. Agora imagina a bagunça, você se tornando uma só carne com alguém que também se tornou uma só carne com outras pessoas, que tornou uma só carne com outra pessoa. Aí a pergunta veemente, é metafórico ou não isso? Na mentalidade bíblica não existe essa separação entre concreto e abstrato. Nós que criamos. Tudo para eles é muito tátil. Se eu falar a mesma coisa com a linguagem de hoje, eu digo assim, uma relação, quando ela é destruída, ela sai, mas ela arranca pedaço. A Bíblia também está falando isso. Só que a Bíblia fala que arranca pedaço, inclusive do ponto de vista físico. É que a gente chama de psicossomático o que a Bíblia chama de corpo. A gente dá uma palavra bonita. Então é muito sério como é que nós vamos lidar com as relações, porque relações fazem machucados quando não são bem resolvidas. Então, eles têm que ser... Obrigado por assistir esse corte no canal Entendendo a Bíblia, onde separamos momentos na palavra que vão impactar sua vida. Para mais conteúdo, se inscreva, comente e dê seu like. Muitas bênçãos.